Está em cima das palavras. Bem, gente, vamos Eu botei começar. pra gravar, mas eu acho que vai ficar nesse computador, se não me engano. Qual que é Não, a não. opção que Fica no apareceu? meu, fica no meu. Você é co-host. Ah, então, show. Eu nunca tinha usado esse. Não, fica no meu. Bom, Show, show. gente, vamos começar a gravação dessa aula de fundamentos pedagógicos, que é uma aula que eu vou ter que organizar mais ou menos o tempo junto com ainda o Tirar Dúvidas do Coletivo de Autores. Então, já está sendo gravada, vocês estão entrando com o microfone aí mutado para não ter muitos problemas, né? Mas depois até eu passo uns avisos para vocês, mas os meus slides que eu disponibilizei ainda, já disponibilizei o PDF, eu dei uma sintetizada, porque são muitos slides e se eu fosse usar todos eles, a gente não ia ter tempo do tirar dúvida. Só que vai ter tirar dúvida do fundamento pedagógico na segunda, então vamos lá, né? Então, para quem está na sala, boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui. Vamos começar com a aula de Fundamentos Pedagógicos no curso de Maricá, concurso 2020. E essa aula de Fundamento Pedagógico, então, a gente vai começar a trabalhar com vocês, até porque eu já estou começando a chegar na parte final da bibliografia, fazendo a seleção de alguns autores. E percebi também que um dos livros, eu tinha olhado os livros, mas eu não estava ainda selecionando os resumos dos autores. Mas a gente tem teoria pós-crítica, sim, porque tem um artigo do Neira, que eu acho que esse artigo tem uma chance grande de cair. Então, já estava aqui teoria tradicional, crítica e pós-crítica nessa aula, por conta do fundamento, mas também por conta da parte específica da educação física. Então, vamos lá, né? Então, outro autor que essa banca de fundamento pedagógico parece que gosta é o Cipriano Carlo Chesi, no livro que a gente vai ver daqui a pouco, Filosofia da Educação, que ficou um livro muito famoso, um livro também campeão nos concursos. E aí o Cipriano vai aparecer as tendências ocorrentes pedagógicas que ele organiza. Mas, numa certa parte do livro, tem uma divisão que eu acho também interessante, que também já foi foco de muitas perguntas e concursos passados, na parte de fundamento pedagógico, que é a relação entre educação e sociedade, ou entre sociedade e educação. E o Lucchesi tem uma definição muito interessante que, na visão dele, essa relação pode ser a educação como transformadora da sociedade, reprodutora da sociedade ou redentora da sociedade, né? Redentora da sociedade está aí no último, uma visão que ele considera uma visão ingênua, né? Pensando o Cipriano Carlo Chesi coloca uma sociedade, uma relação de educação e sociedade que tem uma visão redentora da sociedade, é uma visão, logicamente, não crítica, é uma visão ingênua, ou seja, a sociedade está ali como a educação está na sociedade, num aspecto de melhorar essa sociedade, mas sem nenhuma grande, né, colaboração efetiva para isso, né? É como se ela por si só fizesse isso. É como uma daquelas visões que muitas vezes a gente escuta que o esporte por si só educa, por si só disciplina, por si só forma cidadão, como se isso fosse possível, né? Então, essa visão redentora da sociedade tem mais ou menos essa ideia. A educação, por si só, já vai promover essa sociedade, e o Cipriano Carlo Chesi afirma que isso é uma visão não crítica, porque não vê os condicionantes econômicos, políticos e sociais que todo sistema educacional tem e sofre da sociedade, principalmente uma sociedade de classe, principalmente uma sociedade capitalista. Lógico, a gente fala de Cipriano Carlo Chesi, um adepto da teoria crítica social dos conteúdos, e vai dizer que é uma visão ingênua, né? Porque não entende como a sociedade condiciona
esse processo educacional. A visão, estou indo de baixo para cima, reprodutora da sociedade, segundo Cipriano Carlo Kesi, é uma visão pessimista, mas Cipriano Kesi lembra muito bem que é uma visão crítica, mas é uma visão crítica reprodutivista, baseado no livro, que a gente também vai dar uma resumida nele hoje, de Bourdieu e Passeron, da década de 70, muito famoso, chamado A Reprodução, né? Em que o Bourdieu e Passeron vão basicamente apresentar três vertentes que ficaram muito famosas, né? E eu já comentei até uma com vocês. A educação, a escola dualista de Stabler, a escola como aparelho ideológico do Estado e também a escola como violência simbólica. E a primeira, mas que eu estou indo de baixo para cima, é a visão, a relação educação e sociedade, que é uma visão em que a educação assume um papel de transformação dessa sociedade, né? Essa visão é uma visão crítica, não crítica reprodutivista, como diz Lucchesi, mas é uma visão crítica baseada na leitura permanentemente crítica, tanto da educação quanto da sociedade, e ele considera uma visão mediadora, até porque não vê essa visão como um salvador, ele vê essa relação educação e sociedade numa perspectiva transformadora como sempre reiterativa, precisando sempre de ajuste, precisando sempre de alguns espaços. Então, a gente vai ver também como o Cipriano Carlo Kesi define, né, essa concepção, né? Então, a educação pode ter, segundo ele, essa relação, né, de redenção, reprodução, transformação da sociedade. Ele vai dizer o seguinte: essa visão, né, de uma educação redentora da sociedade, como eu falei anteriormente, mas aí eu já estou pegando as palavras do próprio Cipriano Carlo Kesi, né, concebe a sociedade como um conjunto naturalmente harmônico, com desvios bem à margem, bem superáveis desse todo, né? Normais, naturalizados, né? E a educação vai integrar, então, os indivíduos a esse todo social que funciona bem, estando voltado para uma formação de indivíduos de personalidades individuais, com suas potencialidades, suas habilidades, valores éticos necessários à convivência social. Seria, então, uma instância exterior à sociedade com uma finalidade de adaptar o indivíduo a ela, um modo ingênuo de compreender a educação. Muito comum de a gente ver em, por exemplo, educações liberais, educações conservadoras ou educações tradicionais, né? Essa ideia de a educação está ali para oferecer indivíduos com capacitações, lógico, de acordo com as suas potencialidades, de maneira que vai se juntar a essa sociedade numa perspectiva de se adaptar a ela. Então, uma visão como se tanto a educação como a sociedade estivessem muito bem obrigados. Percebe, identifica até algumas mazelas, tanto na educação como na sociedade, mas como desvios naturais, passíveis de correção ao longo do tempo, né? Já essa concepção, educação como reprodução da sociedade, está na visão, como eu falei, do livro do Bourdieu e Passeron, é a reprodução de 1970. E os autores vão dizer o seguinte: afirma que a educação faz parte da sociedade e a reproduz. Reproduz o quê? Reproduz o status quo dessa sociedade. A educação está ali para validar o governamento dessa sociedade. Está ali para atender os interesses da classe dominante. Então, tem uma visão de reprodução da sociedade. Numa sociedade de classe, reprodução dos interesses da classe dominante. Numa sociedade capitalista, reprodução dos interesses da classe burguesa. É uma instância, segundo eles, dentro da própria sociedade, e a reproduz, né? Tem ali a ideia dessa reprodução, não redime suas mazelas, reproduz essas mazelas, e implica, no final das contas, em afirmar a educação como um elemento constituinte da própria sociedade, condicionante pelos seus
determinada pelos seus condicionantes, que são políticos, econômicos e sociais, e tem esse papel de educação como reprodutora dos interesses da classe dominante. A gente vai ver isso com calma quando a gente for falar de Dermeval Saviani, aquele livrinho Educação e Democracia. E, numa outra situação, né? Eu tenho que ficar mudando aqui toda hora os slides de lugar, porque eles atrapalham, é a educação. Veio errado aqui. Educação. Cadê chegou. Aí vai dizer exatamente, enquanto a redentora, né, que não é crítica, né, mas é uma crítica, não é crítica, ela é a crítica. A, a, a crítica reprodutivista é crítica, lembrando de Bourdieu, e não pretende estabelecer um modo de agir, mas demonstrar, sim, como a educação age. Como a educação age? Reproduzindo os interesses dessa classe dominante, reproduzindo os interesses e o status quo dessa sociedade. E a educação como transformação, que é o que nos interessa, que é a perspectiva que o Cipriano Carlo Kess defende, vai ter uma perspectiva de compreender essa educação, esse sistema educacional, como mediador de um projeto social que nem redime, nem só reproduz, mas serve de meio ao lado de outros para realizar um projeto de sociedade mais justa, mais democrática, mais participativa. É possível, então, compreender essa educação como transformadora da educação dentro da sociedade, com seus próprios determinantes, com seus percalços, e seus determinantes políticos, sociais, econômicos, mas com possibilidade de agir na transformação dessa sociedade, no seu processo de democratização dessa sociedade, nesse processo de reduzir a desigualdade social. Então, a concepção do Cipriano Carlo Kess de educação como transformação da sociedade eu considero bem interessante, porque ele não vê essa transformação ocorrendo de uma maneira mecânica. Ele vê ocorrendo como processo, ele vê ocorrendo como problemas que precisam ser administrados, organizados, não vê essa transformação como uma transformação simples de ser feita, pelo contrário, muito complexa, mas perceber essa visão é muito parecida com a do Paulo Freire, nós vamos ter aula do Paulo Freire também, de ver isso como um processo, né? Ou como ele gosta de dizer, como mediação de um projeto social, de uma transformação da sociedade. Né? Então, como conclusão, o Cipriano Carlo Kess vai dizer: a redentora é otimista, a reprodutiva é crítica, porém pessimista. A tendência transformadora do Cipriano Kess é crítica, mas recusa tanto a um otimismo ilusório quanto a um pessimismo imobilizador. Então, essa tem uma concepção de compreender a educação com seus condicionantes e agir estrategicamente para a sua transformação. O agir estrategicamente aí é fundamental, né? Porque é uma concepção que entende que não basta só admitir ou colocar em prática um projeto crítico. Esse projeto crítico precisa de estratégias, precisa de mediações, precisa de criar estratégias quase cotidianamente, porque não é fácil, porque a gente vive numa sociedade tradicional e numa sociedade tradicional a educação é igualmente tradicional. E aí eu vou apresentar, né, que é bom a gente ver, né, lógico que eles estão um pouco mais velhos do que essa foto, né, o Cipriano Carlo Kess, professor titular da Universidade Federal da Bahia, já aposentado, Dermeval Saviani também, né, e Tomás Tadeu da Silva, também aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Né. E aí eles são importantes nessa pedagogia. O Tomás Tadeu da Silva, esse último que está aqui com o livrinho na mão, é numa perspectiva pós-crítica, mas o Cipriano e o Dermeval Saviano numa perspectiva crítica. Inclusive, eles foram muito citados, junto também com Zé Carlos Libani, Moacir Gadotti, no livro Coletivo de Autores. Né?
E aí sim, então vamos lá. A gente vai ver Dermeval Saviani e a questão das tendências pedagógicas, que o Dermeval Saviani, não só nesse livro, mas em outros, né? Esse livrinho é muito famoso dele, Escola de Democracia, ele vai dividir essas tendências pedagógicas em não críticas e críticas reprodutivistas. Nesse livro, basicamente, ele fala isso. Mas quer dizer que só não críticas e críticas reprodutivistas, ou seja, aquelas redentoras e aquelas críticas reprodutivistas, como o caso do Bourdieu e Passeron, claro, porque ele vai apresentar, inclusive, a perspectiva crítica reprodutivista do Bourdieu e Passeron. Mas, depois, no capítulo do livro, ele vai colocar a sua posição, para além das teorias críticas reprodutivistas. E aí apresenta as teorias críticas como a teoria crítica social dos conteúdos. Né? Essa é a perspectiva dele. E a divisão, né, que ele apresenta é a pedagogia tradicional, pedagogia nova, pedagogia tecnicista. Essas como pedagogias não críticas. E as críticas reprodutivistas, segundo Demerval Saviani, é a que ele vai apresentar um resumo do livro do Bourdieu e Passeron, A Reprodução. Teoria do ensino quanto violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista do Stabler. Né? Então, ele faz essa síntese nesse livrinho. Muitos especialistas vão dizer que o Demerval Saviani fez uma crítica muito aligerada, passou por partes importantes, mas esse livro fez enorme sucesso. Esse livro teve recorde de venda. Né? Então, ele vai apresentar, inclusive, um problema que já está um tanto quanto superado, que a marginalidade, 50% das crianças em idade escolar estão sem acesso à escola. Veja bem, ele publica esse livro em 87. A gente já melhorou a questão do acesso, está também melhor. Né? A gente está com um problema mais na questão da educação infantil e, basicamente, um problema sério em questão de oferecimento de crédito. Né? Então, ele vai dizer a teoria tradicional não crítica tem um papel de transformar súditos em cidadãos, né? Redimindo os homens do seu duplo pecado, da ignorância e da miséria. Lembrando um pouquinho aí, né? Um pouco da ideia do Kant. Né? O Emmanuel Kant ele vai dizer que o homem é o único responsável pela sua ignorância, porque diz que o homem não é. Ele tem o potencial de ser brilhante, mas ele é pego por preguiça. Estou falando de Kant. Né? E é a preguiça que faz o homem ter uma minoridade intelectual. Todos têm capacidade de ter uma maioridade intelectual. Mas, o segundo Kant, né, o homem tem preguiça. Né? Aqui ele está mostrando mais ou menos transformar súditos em cidadãos, redimindo os homens do seu duplo pecado, a ignorância e a miséria, e essa questão também dessa perspectiva aí que ele diz que vai dizer ética, moral e política. A escola nova tradicional, né, que o Saviani vai mostrar, mantinha a crença da equalização social, reformando a escola tradicional. A tecnicista rompe com essa ilusão, escola novista e busca novas técnicas de ensino. E aí vai investir numa pedagogização tecnicista. A crença passa a ser nos processos, nos procedimentos. Né? Então, tanto essa escola que é chamada de nova, mas é uma escola velha, né? É a escola que vai tentar redimir os processos de uma escola extremamente tradicional, né? Uma escola do século XIX, mas essa escola nova ela tem uma crença de equalização social que não se dá à toa. Essa equalização social não é a escola, mesmo que ela tivesse alguns aspectos muito interessantes, né? Anísio Teixeira, por exemplo, né? Com uma escola na Bahia muito inovadora, né? Que é um grande ícone da escola nova, mas essa equalização não se dá somente pela educação. Né? Ela também se dá para a educação, mas se não tiver condições materiais numa sociedade, essa equalização social não vai acontecer. Para uma equalização social, precisa ter programas sociais de melhoria da qualidade de vida dessa população, principalmente da população pobre. A gente viu muito bem isso já na prática. Né? Bom, então o Demerval Saviani faz esses aspectos e começa a apresentar, então, né,
essas questões dessa escola, né, na concepção do. Eu fui querer clicar no negocinho aqui, nessa questão é, do livro do Bourdieu e Passeron. Né? O livro do Bourdieu e Passeron, é lógico que isso é um grande resumo, eu ainda resumi o resumo, mas se cair alguma coisa nesse sentido, com esse meu resumo a gente mata, né? Que certamente, quando cai, não vai cair a reprodução do livro do Bourdieu e Passeron. Sempre cai a Escola de Democracia do Demival Saviani. Então, como é que seriam essas... A teoria da violência simbólica é da dupla mesmo, a autora do livro, Bourdieu e Passeron. Ele vai dizer que toda sociedade estrutura como um sistema de relações de força material entre grupos e classes. A função simbólica tem o papel de reforçar no plano simbólico a dominação e a legitimação do poder dominante. É uma dominação não só econômica, mas cultural. Então, essa teoria da violência simbólica ela vai situar basicamente no processo de ideologia da classe dominante, que vai se disseminar pela sociedade, mas vai ter um veículo muito importante para essa disseminação, que é exatamente essa escola. Né? Essa escola que faz esse papel de reprodução. Então, ela vai dizer que essa violência se materializa na escola através de mensagens e de mediação de conhecimento, como basicamente cada um no seu lugar. Né? Então, essas teorias se comunicam, né? Se comunica não só com a escola como aparelho ideológico do Estado, de Lao-Tse, mas também com as escolas de Stabler. Ou seja, essa violência simbólica é que vai impor uma maneira de ser, pensar e agir de cada um no seu lugar. Né? Ou seja, a escola para a classe trabalhadora é para formar mão de obra de baixa qualificação. A escola da elite é para formar a classe dominante. Né? A escola, como aparelho ideológico do Estado, Liu Tse estrutura esses aparelhos ideológicos do Estado, são vários, né? O aparelho judicial, o aparelho religioso, a escola, a família. Então, ele vai dizer que existe uma diferença entre aparelho repressivo, que é o exército, a polícia, etc., e o ideológico, que vai trabalhar com a materialização dessa ideologia, a disseminação dessa ideologia. Então, para ser assim, basicamente sucinto, aparelho ideológico do Estado, na visão do Leo Tse, é uma fábrica de ideologia a serviço da classe dominante. E a escola seria essa grande disseminadora dos ideais da classe dominante numa sociedade capitalista, percebe? Então, ela vai disseminar essa ideologia da classe dominante através da forma dela se estruturar, através da forma dela selecionar conteúdos, através da forma dela mediatizar esse conteúdo como conhecimento. Lógico que essa escola tradicional ela é conteudista, ela é crítica e ela vai se fundamentar nessa concepção que os autores estão apresentando da reprodução dos interesses da classe dominante. E a escola dualista do Stabler, eu já até falei para vocês, numa sociedade capitalista existe claramente dois tipos de escola: uma escola burguesa, né, e uma escola proletária, ou da classe trabalhadora. A escola burguesa tem tudo, nada falta, e a escola proletária, tudo falta, nada tem. Né? A gente vai ver isso principalmente em escolas, não só no Brasil, mas espalhadas pelo mundo. Né? Bairros pobres, de classe trabalhadora, é uma escola que tem uma carência de tudo. Né? E mesmo assim, em países ricos, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, nos bairros pobres, as escolas públicas são completamente diferentes de um bairro de classe média ou de um bairro de classe alta. Né? E a escola pública já tem outro nível, já tem outros professores. Os melhores professores não querem trabalhar nesses bairros pobres, mas é parecido com o que acontece. Então, basicamente, não é só isso, mas o livro do Demerval Saviani, que foi um grande idealizador da teoria crítica social dos conteúdos, vai apresentar essa ideia, né, como eu passei ali da, da essa divisão, né, da, de teorias não críticas, né, que correntes pedagógicas, tendências pedagógicas tradicional, a escola nova e a pedagogia tecnicista.
E a reprodutivista, que vai considerar a escola como reprodutora do interesse. A escola, o grande papel da escola é a reprodução dos interesses da classe dominante, né? Então, ele vai trabalhar com a ideia, nesse livro, dessa obra do Bourdieu e Passeron, com o nome A Reprodução de 70, como também foi o mesmo ano da publicação da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, né? Então, é um resumo muito rápido do livro dele, mas ajuda a gente a compreender os ideais de uma teoria crítica social dos conteúdos, né? Aí a gente está. Esse livro é muito campeão de concurso, né? E eu acredito que ele caia. Não sei se vai cair Demerval Sabiami com Escola de Democracia, mas o que o Demerval Sabiami fala nos ajuda a entender, no cômputo geral, até a própria teoria crítica social dos conteúdos, que na expressão da educação física tem o coletivo de autores, mas que a concepção também da escola, numa perspectiva de educação libertadora de Paulo Freire, também não foge muito disso. Mas esse livro, do Cipriano Carlo Kesi, traz aquilo que eu comecei a apresentação, né? A relação da educação e sociedade, a escola como redentora da sociedade, a escola como reprodutora, né? Crítica reprodutiva, e a escola transformadora da sociedade. Além disso, tem as tendências. E, peraí, o Demerval Sabiano vai dividir em não críticas e críticas reprodutivistas. Aqui não, o Cipriano Lucchesi já trabalha com liberais e progressistas. E ele pega esse termo de um cara chamado Georges Liders, de um livro que a educação física leu muito, Escola, Classe e Luta de Classe. Então, ele usa e fala isso, que ele escolheu liberal e progressista em homenagem ao Georges Liders, que fez um livro bastante lido, bastante desenvolvido, Escola, Classe e Luta de Classe, e fez um que eu gosto mais, que chama-se Alunos Felizes, que ele tem O Snider, se não me engano, ele é canadense, né? Estadunidense, não, ele é canadense, mas eu não tenho certeza. Então, vamos lá. O que interessa é como o Cipriano Carlo Kesi divide, né? A gente viu Demerval Sabiano dividindo em não críticas e críticas reprodutivistas, mesmo sendo adepto à teoria crítica social de conteúdo. Aquele livrinho ali, ele está jogando um preâmbulo para a teoria crítica social dos conteúdos depois se afirmar. E eu já expliquei, depois tem um capítulo para além das teorias críticas reprodutivistas. Para além das teorias críticas reprodutivistas, é a teoria crítica social dos conteúdos, né? Então, liberais são as correntes tradicional, renovada e tecnicista, né? Que é a liberal tradicional, a liberal renovada, liberal e as progressistas, né? Em homenagem ao Snider, ele que usa esse termo. Podia usar críticas, liberais e críticas, né? Ele usa liberais e progressistas, né? Libertadora, libertária e crítica social de conteúdo. Libertadora de Paulo Freire, libertária do Freire, crítica social de conteúdo dessa gama de autores, inclusive Cipriano Carlo Kesi, inclusive o Demerval Sabiani, Manci Gadotti, Miguel Arroyo, Zé Carlibani, por aí vai. É uma turma grande. Então, vamos lá. A pedagogia liberal tradicional era dividida em tradicional, renovado e tecnicista, né? E tem algumas subdivisões. Os interesses individuais do sistema capitalista são pretendidos, né? Sustenta-se na ideia de que a escola tem como função perpetuar o indivíduo, preparar o indivíduo para que ele assuma posto na sociedade, seu lugar na sociedade, entretanto, não leva em conta as desigualdades orientes de uma sociedade capitalista meritocrática e desigual, né? A ênfase é no aspecto cultural e no individualismo, no cultivo das potencialidades, né? É aquela justificativa, mas a escola não é a culpada, o aluno que vem da classe proletária, o aluno de classe popular, ele não tem cultura, ele não quer nada, ele não quer estudar, ele é preguiçoso, aquelas teorias de explicação naturalizando a diferença das classes, né? A tendência liberal tradicional, a primeira subdivisão, vai ficar baseada mais no ensino humanístico, de uma cultura geral, realização plena social, ou seja, cada um assumindo seus postos para fazer com que essa sociedade vá para frente. Os conteúdos dos procedimentos de ensino não têm relação com o cotidiano do aluno nem da realidade social. Eles têm relação com eles mesmos dentro de um chamado humanismo clássico, né? Da melhora de uma cultura geral, né? A tendência liberal renovada, a educação já passa a ser um processo interno de adaptação do indivíduo ao meio,
entende-se como um sujeito do conhecimento, assume-se a questão de uma alta educação, e essa liberal renovada tem como grandes personagens não só o Carl Roger, esse psicologismo do Carl Roger, como também de Anísio Teixeira, que vem lá da Escola Nova. Né? Só que ela é dividida, a liberal renovada tem duas subdivisões. Ela é liberal renovada progressivista e liberal renovada não diretiva. Né? E eu vou dar uns aspectos, uns exemplos assim, na educação física, que fica bem legal. Eu cheguei e já disse para vocês, se a gente for pegar essas tendências de educação, a gente tem metodologia de ensino que cabe em cada uma delas. Né? As tendências liberais tradicionais são todas aquelas ideias de aprendizagem, de ensino-aprendizagem na educação física escolar ligada ao tecnicismo, ou até uma vertente esportivizante, querem ensinar os conteúdos nos seus aspectos técnicos, táticos e de regras. Né? Era esse. Então, os conteúdos se justificam por si só, e essa visão é passada de maneira crítica. A tendência liberal renovada, nas suas subdivisões, também tem expressões na educação física escolar, exatamente pensando nesse aspecto meio, alta educação e tudo mais. A progressivista, que é uma educação pragmatista, leva em dia John Dewey, Montessori, Piaget e tudo mais, se prega mais no desenvolvimento científico, nas teorias de Piaget, toda a escola montessoriana e tudo mais. E essa progressivista, a gente poderia ter aqueles estilos de ensino de Muska Mostro. Muska Mostro é um professor dos Estados Unidos, trabalhou muito tempo, ele e a esposa, Sara, já é falecido, mas ele estabeleceu esses estilos de ensino. A publicação dele não tem tradução, mas no Brasil apareceu uma tradução do primeiro livro dele em língua espanhola, estilos de ensino do comando à descoberta orientada, e depois tivemos uma tradução num livro sobre educação física e prática de ensino, né? Em que os outros estilos mais de vanguarda aparecem e são apresentados nesse livro Educação Física e Prática de Ensino, um livro grandão de vários autores. Né? E aí tem lá o Muska Mostro e seus estilos de ensino. É muito característico dessa tendência liberal renovada progressivista, porque exatamente vai mostrar os estilos, uma variedade, algumas técnicas de avaliação. O aluno avalia o outro aluno, uma avaliação feita desse sentido, de aulas com alguns estímulos a partir de circuitos, aulas que têm uma ideia de progressivamente dar autonomia ao aluno, e o professor vai perdendo um pouco a autonomia, o aluno vai planejando junto com o professor a aula, um planejamento participativo. Os estilos de música mostram têm essa perspectiva, né? Em busca da autonomia do aluno em relação ao seu desenvolvimento autônomo. Né? E a não diretiva, que tem a tendência liberal renovada não diretiva, tem uma questão muito da perspectiva do desenvolvimento pessoal psicologizante de Carl Roger, de tornar-se pessoa, é um livro muito importante, com o aspecto de autorrealização. O planejamento compartilhado também é muito desejado, e o aluno e o professor estão numa posição de uma equalização. Né? O aluno também planeja, o aluno também participa, ele é convidado, a aula é dialogada, tudo mais. Então, a aula é não diretiva, não é o professor que dirige a aula. O professor e a professora vai também, aos poucos, dando aos alunos, às alunas, a concepção de também compartilhar não só atividades, sugerir atividades, mas, inclusive, conteúdos, por exemplo. Né? Então, essas perspectivas na área da educação física estão muito claras naquele livro Concepções Abertas, do Hildebrand e o Legging. Né? Esse livro, Concepções Abertas de Ensino, ele é muito famoso, caiu em muitos concursos, agora não mais. Mas, veja bem, nem o pragmatismo do Muska Mostro, nem as concepções abertas do Hildebrand pode ser chamado de críticas. Por quê? Porque nenhum desses autores vão se preocupar com que os estudantes fizessem uma análise crítica da sociedade capitalista que eles vivem.
os condicionantes dessa sociedade, os conflitos dessa sociedade, as contradições que ela apresenta a partir das práticas corporais mediatizadas pelo professor, pela professora. Não, eles só trabalham numa perspectiva de melhorar as relações de ensino, melhorar as relações professores e alunos. E tanto faz o que está acontecendo extramuro da escola. Por isso que elas são tendências liberais e não são críticas. Qualquer perspectiva crítica tem essa perspectiva de transformação dessa sociedade. Considera a sociedade capitalista de consumo individual, meritocrática, extremamente desigual e injusta. E por isso mesmo ela tem que ser superada, ela tem que ser transformada. Então, todas essas tendências que a gente viu aí, tanto a tradicional como a liberal renovada, né, elas não têm essa perspectiva. E também aparece a liberal tecnicista, que vem com um grande incentivo de uma educação mais eficaz, vem com muitos truques na didática, nas tecnologias de ensino, né? A ideia é formar mais rápido, melhor, e seguindo os passos do planejamento, seguindo os ditames de uma didática instrumentalizada, né? Você tem sucesso na educação. Então, essa tendência liberal tecnicista vai subordinar a educação à formação de recursos humanos. A educação treina comportamentos e ajustes sociais, a ênfase é na técnica de ensino, na eficácia, no planejamento, etc, etc. Então, por exemplo, a época que a gente tinha aqueles, na época de 70, objetivos comportamentais de Robert Meyer, a didática era toda cheia de uma opção de coisa, porque ela estava toda sendo monitorada por esse tecnicismo educacional. E muitos vão acusar novo tecnicismo voltando com a questão das competências e habilidades. Mas isso é papo, não é papo para essa liberal tecnicista, porque tanta renovada, a tecnicista, a tradicional antes da década de 50, né? Essa liberal tecnicista e a progressivista vão surgir entre 50 e 70, um pouquinho mais de 70. No caso da educação física, a gente tem isso até a década de 80 com muita facilidade. Então, só para a gente dar uma olhada nessa pedagogia liberal, a tradicional faz ênfase no professor, o professor ou a professora é quem dá os ditames da educação. A não diretiva e progressista, a ênfase é no aluno, a ideia é na subjetividade desse aluno, aspectos de autoavaliação são muito desenvolvidos, e aspectos da subjetividade, qual é a dificuldade desse aluno, o que o aluno fala sobre o ensino, o que ele sente, isso é tudo psicologizado. E a tecnicista, a ênfase no processo, né? Então, a tradicional ênfase no professor, a tecnicista, ênfase no processo, e a não diretiva e a progressivista é a ênfase no aluno, só para a gente ter uma ideia como é que isso funciona, né? Aí vamos pensar, então, na progressistas. As progressistas ou críticas, né, vão pensar nas perspectivas de transformação dessa sociedade capitalista, né? Então, a gente vai ter a Libertadora de Paulo Freire, que no concurso a gente tem lá o Borges com essa perspectiva, a realidade social opressora, e a ideia é contra a domesticação, a favor de uma humanização do ensino, né? Então, Paulo Freire vem com muitos conceitos, a gente vai fazer uma aula sobre ele antes de falar sobre o Borges. A concepção bancária da educação, basicamente, é a crítica que ele faz a uma educação tecnicista ou uma educação tradicional, como se esses professores vissem os alunos como os receptáculos vazios e ele ia depositando conhecimento de forma acumulativa, como se fizesse um depósito no banco, por isso que a concepção é bancária, né? É uma educação que não é dialógica, é uma educação conteudista, e aí o aluno a aluna é considerada como receptáculo vazio, o professor e a professora, através dos conteúdos cumulativos, vão completando com conhecimento esses indivíduos que chegam na escola vazios de conhecimento. E o Paulo Freire também vai trabalhar com uma questão da humanização do ensino e contra a opressão, porque uma das grandes frases de Paulo Freire, tem várias, né? Ele vai dizer que a educação tem que ser crítica para que o oprimido
depois de ter alcançado a sua consciência, não vire opressor, né? Por isso que a educação tem que ser crítica. Para, nessa educação, o oprimido, após a sua, a sua consciência restabelecida, não vire um opressor. Por isso que ele defende uma educação crítica. Outra fase também muito conhecida, que vocês devem conhecer, é uma questão da mediação, né? A não educa B, B não educa A, não educa C. Os homens são educados entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a ideia do Paulo Freire de uma humanização é bastante interessante, que a educação tem que ser um aspecto de interação, comunicação, para que ela possa ser transformadora. Vocês percebam que o Lucchesi pega essas ideias, né? Então, é a libertadora de Paulo Freire, depois a gente fala mais sobre ela. A concepção libertária de Freinet, que basicamente vai defender essa transformação da educação a partir de uma gestão democrática, a democratização e a descentralização das instituições de ensino, segundo Freinet, vão possibilitar essa educação ser mais transformadora, contra essa dominação do Estado, seja ele qual for, ou do município, centralizando, por exemplo, indicação de diretor, de coordenador pedagógico, ser amigo do diretor, que, infelizmente, até hoje existe e muito, né? E a crítica social dos conteúdos, que é a cereja do bolo aí das teorias críticas, né? Que vai trabalhar exatamente isso com relevância social. A gente já viu lá com o coletivo de autores. Se o conteúdo não tiver relevância social, ele não precisa aparecer na escola. Aquela ideia de conteúdo clássico e conteúdo tradicional. O clássico é um conteúdo que tem uma história, que tem um sentido. O tradicional aparece de maneira acrítica e precisa ser redimensionado. A escola tem que ser democrática. A consciência dos estudantes, dos condicionamentos históricos que determinam e impedem uma educação popular ou uma educação operária seja significativa, e a famosa síntese dialética, ou aqueles princípios que viabilizam a síntese dialética. Então, a gente percebe que o coletivo de autores eles beberam nessas fontes. Até porque a coleção, idealizada pela Cortez, teve como seu grande gestor o Zé Carlibânio, que foi um nome importante da teoria crítica social de conteúdo. Mas esses todos aí também, Demerval Saviani, Cipriano Carlo Lucchesi. E aí a questão do papel da escola, né, que é a síntese do livro Filosofia da Educação, os conteúdos, os métodos, né, o relacionamento professor-aluno, os pressupostos da aprendizagem, as manifestações na prática escolar vão ser bastante diferentes nas tendências críticas do que das tendências tradicionais. A gente vai ver um quadrinho aí, né? Então, por exemplo, na escola tradicional, o papel da escola é a preparação intelectual e moral dos alunos, né? Na progressista, o papel da escola adequar as necessidades individuais dos alunos nessa sociedade, no meio, né? Na não diretiva, é formação de atitudes e reconhecimento dos problemas psicológicos do aluno. O aluno tem que ter tempo, o aluno tem que ter ouvido, etc. E na tecnicista, o papel da escola é modelar, ajustar o comportamento humano através de técnicas específicas, basicamente técnicas de didática, né? Gestão desse ensino. Os conteúdos da escola tradicional é conhecimentos e valores sociais acumulados e repassados como verdade para os alunos. Na progressista, ele vai ser estabelecido a partir de experiências frente aos desafios cognitivos. Na não diretiva, ênfase na comunicação, na transmissão, na questão também da horizontalidade, né? Os alunos vão buscar esse conteúdo junto com os professores, são estimulados a isso. Na tecnicista, os conteúdos são científicos, baseados na progressão e na lógica dos especialistas. Métodos de exposição é verbal, na tradicional, na progressista é aprender fazendo, né? Na não diretiva, os métodos não são valorizados, é relação professor-aluno, os métodos acontecem durante o processo. Na tecnicista, os métodos são de controle e transmissão, mediatizado pelo professor. A tradicional, a relação do professor-aluno é uma relação totalmente díspara, né? A autoridade do professor, o aluno cabe apenas escutar e obedecer. Na progressista, relação professor, não há privilégio, mas essa relação aparece não tanto horizontalizada. Já na não diretiva, sim, centrada no aluno e buscando
uma horizontalização dessa relação professor-aluno. Na tecnicista, professor-aluno, o professor que administra. A tradicional, pressuposto de manifestação, o aluno repasse dos conhecimentos, aquela concepção bancária, né? E ainda está bem atuante, segundo o Luquez. Esse quadrinho aí eu tirei do próprio livro, né? Pressupostos de manifestações na progressista, é aprender, é motivação, é descoberta, é uma perspectiva reducionista, mas o aluno também é responsável pelo seu progresso, pela sua educação. Quando ele falha na progressista, é ele que teve problema, nunca é o professor, nunca são os conteúdos, a professora, nada disso. A não diretiva, a questão pressupostos de manifestações, é uma motivação, a autoavaliação. A questão da motivação é muito cara a essa perspectiva não diretiva. E na tecnicista, pressuposto de manifestação, ensino eficaz, depende da técnica, né? E depende também do professor estar atualizado com essa gestão e com essa didática, né? E se a gente for pensar numa perspectiva crítica, né? A gente vai ver que numa perspectiva uma perspectiva de uma escola, ai, Cacilda, numa perspectiva de uma escola libertadora, papel da escola, o ensino não formal, professores e alunos são mediados pela realidade, né? A libertária de Freinet, o papel da escola é exercer função da autogestão, democratizando esses processos de poder. Na escola, que é a crítica social de conteúdo, o papel da escola é transformação social, democratização da sociedade. Os conteúdos na Libertadora são temas geradores, problematizados pelo cotidiano dos alunos. Lembrando a todos vocês que o grande método do Paulo Freire era de alfabetização de adultos, né? Na Libertária, os conteúdos são estabelecidos a partir dos interesses dos alunos, não são cobrados como na escola tradicional, né? Na crítica social dos conteúdos, os conteúdos vão partir da relevância social desses conteúdos, a partir de experiências concretas vividas pelos alunos e pelas alunas. O método na Libertadora é método dialógico, grupo de discussão, temas geradores. Na Libertária é a vivência grupal, estimulando a autogestão. Na crítica social dos conteúdos, os métodos são subordinados aos conteúdos de interesse social, muitas vezes a questão da relação professor-aluno na Libertadora é horizontalidade, na Libertária também não prega uma diretividade, o professor é um mero orientador na questão da educação libertária do Freinet. Crítica social de conteúdo, relação professor-aluno, aluno é sujeito, professor mediador, e ambos também vão em busca do melhor conhecimento transformador. Pressupostos e manifestações da pedagogia libertadora. A educação é problematizada de acordo com a realidade concreta. O exterior e várias partes do Brasil, o Paulo Freire tem um grande desenvolvimento. Aliás, em vários países você tem congressos de Paulo Freire muito mais que no Brasil. Na concepção libertária do Freinet, pressupostos e manifestações completa a burocratização, aspecto não formal, negação da repressão, né? A gente não, o Cipriano Lucchesi não viu, né, muitas manifestações práticas dessa educação libertária, né? Crítica social dos conteúdos. Como é que o Cipriano Carlo vê Carlo Kesi vê essa manifestação e esses pressupostos? Aprender desenvolvimento da capacidade de compreender para transformar a realidade, mas também não viu muitas manifestações práticas da teoria crítica social dos conteúdos e dá também esse indicador de não ter muita experiência prática concreta para manifestar. Bom, agora a gente sai um pouco da esfera das teorias só tradicionais ou críticas e vai para esse livrinho aí do Tomás Tadeu da Silva, que cansou de cair em tudo quanto é concurso, né? Eu acredito que caia nesse também. E aí ele divide diferente do Dermeval Saviani. Dermeval Saviani trabalha com não críticas e críticas reprodutivista. O Cipriano Carlo Kess trabalha com tradicional
liberal e progressista, o Tomás Tadeu da Silva traz essa consideração de correntes pedagógicas tradicionais, críticas e pós-críticas. Ele é o primeiro a trazer essa. Aí vem um livrinho dele, a data, né? Essa concepção. Vamos ver um pouco como é que é isso, porque essa perspectiva da gente ter a, o texto do Márcio Garcia Neira é importante, né? As pedagogias tradicionais, segundo Tomás Tadeu da Silva, você vai ter também de escola nova, as teorias tecnicistas e teorias tradicionais. Então, ele faz mais ou menos uma junção entre Saviani e Cipriano Carlo Kess. Quais são os pressupostos, quais são as palavras de ordem dessas pedagogias tradicionais? Eficácia, gerenciamento, ensino-aprendizagem, avaliação, planejamento, metodologia, objetivos operacionais. E as críticas? Ele vai chamar as teorias críticas reprodutivistas, a crítica social de conteúdos e as progressistas, né? As progressistas seriam exatamente aquelas, libertadora e libertária, né? Crítica social de conteúdos, e as teorias reprodutivistas, exatamente aquela do Temenval Saviani, que aparece no livro do Passeron e Bourdieu, A Reprodução, né? Palavras de ordem, crítica social, escola como mantenedora de ideologia, classe e luta de classes sociais, poder, emancipação e currículo oculto. O currículo oculto a gente vai falar um pouquinho também, mas já posso adiantar. A pedagogia crítica cunhou o conceito de currículo oculto. O que seria currículo oculto? É engraçado que a educação física tem uma ideia de currículo oculto que é totalmente contrária e foi disseminada muitas vezes erradamente, equivocadamente pela Solidariedade. Currículo oculto para as pedagogias críticas é exatamente esse processo de inculcação ideológica. Exatamente aqueles processos que eles acusaram no livro do Bourdieu e Passeron. Escola com violência simbólica, aparelhos ideológicos do Estado. É que os alunos e as alunas, mesmo não sabendo, eles vão aprendendo a submissão. Eles vão aprendendo a ficar no seu lugar. Eles vão aprendendo a se aquietar. Eles vão aprendendo o amansamento, o entorpecimento. Isso é que é o currículo oculto. É uma escola, né, que vai passar toda uma ideologia da conformação, não há nada a fazer, está ruim, mas está bom, é assim mesmo, não tem nada a fazer. Isso aí é um amansamento, isso aí é um entorpecimento da capacidade crítica e transformadora. Então, o currículo oculto ele vai dizer que essa escola, né, tradicional, essa escola crítica reprodutivista, ela ensina isso, por mais que isso não seja uma matéria do currículo, por isso que eles chamam de currículo oculto. Isso vai no pacote, percebam? E as pedagogias pós-críticas vão trabalhar com a história do currículo em rede, o currículo simbólico multifacetado, com uma rede de relações, teorias multiculturais, né? Exatamente a partir dos estudos culturais da década de 50, as minorias ganham voz, ganham vez, não só minorias que vão falar sobre questão de orientação sexualidade, sobre sexismo na escola, mas também vão falar de racismo, vão falar de intolerância às crenças religiosas, ou seja, essas teorias multiculturais, esses estudos culturais começam a invadir a escola, porque as pedagogias pós-críticas vão dizer exatamente isso. Não só as questões de classe, né, e luta de classe impedem a adesão das classes populares na escola. Muitas vezes, a própria escola cria situações de repulsa aos alunos e às alunas que se consideram ou que são diferentes, né? E as teorias do currículo, que vão entender ou vão tentar entender a política, né, dessas teorias e tendências educacionais. Então, as palavras de ordem, crítica às teorias críticas e às teorias tradicionais, e vão trazer debates sobre diferença, identidade, sexualidade, etnia, multiculturalismo, pluralidade, diversidade para dentro da escola, né? Aí vocês vão falar assim, pô, mas as pedagogias críticas trabalhavam isso? Não, não trabalhavam. As pedagogias críticas centravam muito as suas perspectivas na crítica às pedagogias tradicionais, né? E as teorias pós-críticas, elas fazem, logicamente, crítica às pedagogias tradicionais, assumindo as críticas feitas pelas pedagogias críticas. Mas, além disso, ela coloca que as pedagogias críticas não
perceberam outros entraves, outros empecilhos que também atrapalham a permanência e o desenvolvimento dessas crianças na escola, que são esses entraves aí sobre uma pedagogia da diferença. Então, vão trabalhar com uma perspectiva de analisar o currículo. Currículo, para as teorias pós-críticas, não é a matéria disposta em tópico. Currículo é conhecimento que circula na escola. É conhecimento pedagógico, isso aqui é chamado currículo. Então, Tomás Tadeu da Silva vai dizer: o currículo está implicado de relações de poder, o currículo transmite visões particulares de mundo, interessadas, e produz identidades individuais e sociais particulares. Então, o currículo forja indivíduos. Né? A história do currículo tem sido importante para questionar a presente ordem curricular, ou seja, essa disciplinaridade e esse engessamento curricular. Né? O chamado movimento pós-moderno, a virada linguística, vem colocar em xeque as concepções que constituem esse núcleo educacional mais duro, mais engessado. Quando a gente fala que, na visão do Tomás Tadeu da Silva e dos adeptos da teoria pós-crítica, que o currículo forja indivíduos, a gente pode perceber, por exemplo, na educação física, que a gente percebe que, por exemplo, a rural tem um tipo de professor de educação física formado pela rural, que a UERJ tem um tipo de professor de educação física quando ele é oriundo da UERJ, que a UF forma um tipo de professor de educação física. Exatamente a ideia do que o currículo ele forja um documento, ele decalca uma identidade nos estudantes. Percebam? Essa é a teoria de currículo enquanto relações de poder. As pessoas, na verdade, são formadas com um viés, são formadas com um tipo específico de saberes oriundos das suas formações. Né? E eu dei exemplo, por exemplo, de universidades federais no Rio de Janeiro. Né? Mas a gente podia dizer também que o aluno que vem da Gama Filho vem com um tipo de pensamento sobre educação física. Né? Isso era muito particular. Gama Filho já acabou, infelizmente. Então, as teorias tradicionais, né, contestam, né, a questão do que, na verdade, está sendo colocado como uma situação de ensino. Né? E vai também trabalhar com essa concepção de ensino técnico. Né? Ensinar exige procedimentos didáticos, sequências pedagógicas, e vão sempre trabalhar com uma gestão do ensino ser mais eficiente, mais eficaz, mais positivo, mais objetivo. Ih, eu botei lá em cima. As teorias críticas, deixa eu tirar aqui, as teorias críticas contestam essa concepção das teorias tradicionais, né? E questionam por que um tipo de conhecimento e não outro. Por que conhecimentos tradicionais e não com relevância social? Por que alguns conhecimentos são válidos e outros não? Quais os interesses, as relações de poder que fizeram com que determinados conhecimentos se tornassem oficiais e outros não? Então, as teorias críticas começam a contestar essa ideologia na concepção curricular. As teorias pós-críticas não deixaram de questionar essas perspectivas, as premissas da teoria crítica, principalmente em relação à ideologia, relações de poder, etc. Suas perspectivas são menos estruturalistas em relação a esse projeto de classe e luta de classe. Para as pós-críticas, poder e conhecimento não se opõem, mas se complementam, são dependentes. Não acreditam, como as críticas, que existe um núcleo de subjetividade a ser libertado da alienação causada pelo capitalismo. Ou seja, a concepção das teorias críticas são muito calcadas em pensadores chamados pós-estruturalistas ou pós-modernos. E eles vão questionar essas teorias mestras de explicação da realidade. Ou seja, todos esses pensadores, filósofos que são considerados pós-estruturalistas ou pós-modernos, eles não acreditam em nenhuma teoria capaz de ter uma explicação definitiva para determinada questão da realidade.
seja ela qual for. Eles vão acreditar que essas teorias vão se mesclar, vão se metaforzear, e não há nenhuma teoria que seja única ou que tenha uma totalidade das respostas para nada. Por quê? Porque os problemas são múltiplos, os problemas são diversos, os problemas são plurais. Para as teorias pós-críticas, o currículo está envolvido nos processos de formação pelos quais nos tornamos o que somos, ou melhor, os currículos devem ser questionados do que eles pretendem fazer de nós. Ou seja, toda essa ideia do currículo forjando o indivíduo, as teorias pós-críticas vão começar a questionar. Isso, meus amigos e minhas amigas, vai ficar muito claro, principalmente nas teorias pós-críticas, quando a gente for estudar o Margacianeira. A questão do currículo ser descolonizado, a questão da hierarquização das temáticas, trabalhar com temáticas, não com conteúdos, a questão de justiça curricular. Isso tudo a gente vai trabalhar com esses conceitos, vai ficar mais prático, mais concreto, a gente entender o que é uma teoria pós-crítica, ou numa perspectiva cultural, como o Margacianeira chama. Tá? As teorias do currículo estão no centro de um território contestado, em que um campo epistemológico social começa a ser investigado. Isso na visão de Tomás Tadeu da Silva. As teorias educacionais aparecem agora divididas a partir de questões de poder. As tradicionais pretendendo ser neutras e desinteressadas, as críticas e pós-críticas argumentando que nenhuma teoria pode ser neutra, mas certamente implicada em relações de poder, e as pós-críticas se distanciando das críticas por entenderem que as questões de poder não estão centradas exclusivamente na questão de classe e luta de classe. São importantes as questões de classe e luta de classe, mas não devem ser o núcleo e o único motivo para que a educação se preocupe. Como eu já falei anteriormente, essa questão de orientação sexual, de credo, de raça, de etnia, também podem ser entraves para que essas crianças, para que esses jovens também não sintam pertencimento nessa escola. As teorias do currículo são aquelas que irão reivindicar que, além do conhecimento, o currículo também é uma questão de identidade, né? E é sobre essas questões que vão se concentrar. Pois, ao selecionar o que deve ou não fazer parte dele, estabelece uma relação de poder, de prescrever o que é ou o que será conhecimento oficial. A ideia de um livro chamado exatamente isso, Conhecimento Oficial, do Michael Apple, foi muito famoso. A partir desse cenário, pesquisadores começam a questionar a eficácia das teorias pedagógicas e desenvolvem estudos que buscam alternativas na tentativa de melhor compreender essas questões da escola e esse conhecimento que é gestado das escolas. É claro, meus amigos e minhas amigas, que as teorias pós-críticas se enfrentam, né, com as teorias críticas. Se você for em perspectivas de seminários, congressos na área da educação, são críticos e pós-críticos, né? Ninguém vai lá defender uma pedagogia tradicional, né? Porque eles não estão mais na escola, mas os críticos e pós-críticos. E na educação física, essa discussão também começa a acontecer, críticos e pós-críticos, mas menos aguerrida, menos, né, tão agressiva como é na área da educação. Essa talvez seja a maior contribuição dos pós-críticos e dos pós-estruturalistas, que, ao duvidarem das lógicas modernas, das explicações universais de mundo, abriram nossos olhos para inúmeras situações que tais esquemas não davam e nem nunca dariam conta de perceber. Essa é a minha concepção. Currículo é conhecimento, ou seja, todo e qualquer conhecimento produzido sobre educação, sobre a escola. Como fazer currículo é a preocupação das teorias tradicionais, né? Como fazer um currículo melhor, como fazer um currículo mais fácil, como fazer um currículo mais objetivo. Já as teorias críticas e pós-críticas questionam o que o currículo faz, o que o currículo faz de nós, o que esse currículo pretende formar enquanto cidadão. Então, esses questionamentos começam na teoria crítica e na teoria pós-crítica eles perduram. Bom, rápido, né? Os slides que eu deixei e vai continuar lá são mais completos, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia da distinção entre perspectivas tradicionais, críticas e pós-críticas, que eu acho que nas tendências, essas tendências pedagógicas vão cair na parte de fundamento pedagógico. Bem mascarado com outros temas, outras questões, mas é importante a gente saber isso. Tá? Vamos encerrar a gravação e vamos continuar com os bate-papos, etc. Você consegue aí, Pedro, dar um stop aí nessa Aham, gravação? consigo, consigo.
Valeu? Dá um stop aí. Beleza. Vamos agora liberar os microfones, as falas e os movimentos corporais de vocês estão todos congelados. E para abrir para algumas dúvidas, o Tira Dúvidas de Fundamento Pedagógico vai ser na segunda, mas a gente agora pode falar um pouco, porque depois eu vou pegar algumas questões da crítica social dos conteúdos que também está nesse bolo. Você desgravou, Pedro? Eu acho que ainda está gravando aí. Eu estou vendo essa reunião está sendo gravada. Tem que interromper a gravação aí. Vou interromper.